Boa tarde, Rádio Barreirinha. Que alegria estarmos aqui numa nova segunda-feira. Agora já estamos no mês de fevereiro e queremos trazer para vocês novidades, claro, sempre novidades do nosso programa Conexão Novo Mundo, que traz para vocês palestras, assuntos, discussões que vão trazer uma referência, uma ajuda, uma dica especial, um insight produtivo para você que é empreendedor, que está no Brasil e no mundo. Estamos falando aqui diretamente do Brasil e sendo transmitido para toda a Europa. Aí na Europa, 17 horas ou 18, depende de onde você está. De qualquer forma, nós estamos aqui. E temos o prazer de apresentar outros cooperados, alguns que já passaram por aqui, outros não, sempre trazendo temas diferentes e mostrando para o mundo o que a cooperativa Conexão Novo Mundo pode trazer para vocês. Somos pioneira, como vocês já sabem, e as palestras cada vez mais envolventes e cada vez mais conectadas com aquilo que está acontecendo no mundo. Então, vou hoje apresentar para vocês 5 palestrantes que vão estar falando sobre o seu lado pessoal e, principalmente, o que eles fazem que vai fará tanta diferença para a sua empresa, para você como pessoa e para a nossa sociedade. Vou começar aqui com a Soraya Sacramento. Afinal de contas, ela é uma mulher que às vezes está em São Paulo, às vezes está no Rio, às vezes está em Portugal, e já que ela mescla tudo isso que a gente tem, vou começar por ela hoje. Bem-vinda, Soraya. Oi, gente, obrigada. Bom, nesse momento eu estou aqui em Lisboa, passando um friozinho. Eu diria que o clima está bem assim, né? Diferente de semana passada, que eu estava no Rio de Janeiro, Rio 40 graus. Mas, enfim, estamos por aqui. Acho que é isso, a gente está conectado pelo mundo, né? E, na verdade, a gente, em qualquer lugar do mundo, a gente pode dar o recado da gente. Eu acho que faz todo sentido com a minha história, que é uma história de sustentabilidade. E sustentabilidade é algo que gera a minha vida, porque eu diria que é a única forma que eu tenho de compartilhar o melhor que eu posso e o melhor que eu aprendi com as minhas atividades aí, enquanto engenheira, enquanto isso e aquilo. E hoje, como mestre em sustentabilidade, mestre em Reiki, eu resolvi fazer uma parada difícil, mas que eu acho que é o caminho, é o único caminho que eu vejo. Eu faço uma ponte com a espiritualidade, né? Mas quando eu falo espiritualidade, gente, eu não estou falando de religião, não, tá? Eu estou falando de uma conexão nossa, uma conexão com uma parte que é o universo, que é o todo, né? E a gente é uma fração desse todo. Se a gente é uma fração desse todo, a gente tem que se preocupar com todas as frações, porque todas as frações fazem sentido e fazem parte. As nossas frações juntas é que formam o universo. E aí, quando eu falo do tema sustentabilidade, e eu, né, sempre utilizei isso nas minhas palestras, em indústrias e tal, mas o que acontece? Não tem muita forma de mudar o entendimento de cada um se não houver uma mudança pessoal, uma mudança no ser humano. E aí eu trago essa parte que é ser, em letra maiúscula, humano, e não só fazer parte da espécie. Então, sou Soraya Sacramento e estou aqui em Portugal falando sobre os mesmos temas que eu falo aí no Brasil e em todos os lugares do mundo, porque sustentabilidade não tem fronteira. E a inovação, eu diria que a tecnologia também não tem fronteira nenhuma. Sabe o que tem fronteira? Só a geografia que definiram. O resto não tem fronteira, não. Nem o ambiente tem fronteira, nem o social tem fronteira, nem o econômico tem fronteira. É sem fronteira. Então, por isso, a gente tem que se preocupar todo mundo junto, sabe? Porque não tem salvação para um só, não. Ou vai todo mundo, ou não vai dar em nada. Como diz o Guterres, né? Ele sempre fala isso. Não pode deixar ninguém para trás. E a gente já deixou mais de 50% da população para trás. Então, a gente tem que repensar os nossos conceitos, e é por isso que a minha prática é falar sobre sustentabilidade e trazer para a pauta, sim, você é responsável por absolutamente tudo que está acontecendo, de bom e de ruim. Todos nós somos. E é por isso que a gente precisa ser humano, voltar a ser humano. Resgatar lá atrás que a gente perdeu, resgatar, juntar e seguir. Aí a gente vai ter salvação. Do contrário, a situação vai ficando cada vez mais complicada. Bora lá, eu acho que o seu tema vai relacionar muito significativamente com Paulo Maier. Sua vez, Paulo, seja bem-vindo. Com certeza, a Soraya tem uma sinergia muito grande com as minhas atividades.
em especial na área da sustentabilidade, onde a gente tem se desenvolvido muito. Recentemente, até ganhei um prêmio com um trabalho que realizamos numa pousada em Ubatuba. Está aqui do lado. Tá? Foi na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. E eu gostei muito das coisas que ela fala do ser, né? Eu acho que a gente tem que ser muito mais do que ter e ter muito menos. Isso é uma das coisas que eu falo, e a coisa que ela falou que o Gutierrez fala, eu não sabia, de que a gente não pode deixar ninguém para trás. Eu uso uma frase mais no nível do empreendedorismo, que é onde todo mundo ganha, ninguém perde, no sentido de que a gente tem que estar sempre muito unido, muito conectado, de forma a beneficiar todo mundo, e que todo mundo possa ter a sua oportunidade de ganhar o seu ganha-pão de uma forma justa, honesta e de acordo com o seu empenho e dedicação no trabalho, né? Na área de arquitetura, a sustentabilidade vem passando aí por grandes transformações. A construção civil é um dos ecossistemas mais atrasados na questão da sustentabilidade, mas está passando aí por um processo de modernização e reformulação, e tenho me dedicado muito a isso. Acho que temos muito para conversar, sim, Soraya. Olha, enquanto já falei isso em outros programas, e vou repetir, quando a gente marca com quem vem aqui, nós não combinamos quais são os temas. Na realidade, a gente verifica a disponibilidade de cada cooperado, que ele possa estar aqui, cada um escolhe um dia. E, de repente, quando eu vejo todo mundo junto, e eu sou meia suspeita, porque eu conheço o tema de todo mundo, eu fico assim encantada, vejo, já está tudo pronto, não preciso fazer quase nada. E vamos continuar agora pedindo para Giovana Lima falar sobre o seu propósito. Olá, que delícia estar aqui com vocês. E realmente, Zu, você tem razão, sustentabilidade é tudo. Eu sou a Kátia Giovana Lima, sou palestrante e professora motivacional e inspiradora. Como assim? Eu trabalho com a educação e, como a Soraya falou, é algo que não tem fronteira, né? Educação em todos os lugares, em todos os sentidos, ensino. Meu propósito de vida é auxiliar pessoas a terem uma transformação através da educação. Então, como palestrante, no que eu posso auxiliar as empresas, incluindo na sustentabilidade, essa questão até da rotatividade. Eu acho que um funcionário bem motivado e com um propósito muito bem alinhado do que ele está fazendo ali, vai diminuir bastante a questão até de burnout, a questão de faltas, enfim. Então, esse tem sido o meu papel, o meu propósito de ajudar pessoas através da educação, isso impacta na vida pessoal, na vida dos colaboradores e também nas empresas, na liderança. Um líder desmotivado é a pior coisa que tem, né? Então, trabalhando com isso, eu também auxilio nessa questão, sem dúvida, da sustentabilidade. É isso, é um prazer estar aqui. Obrigada, Giovana. Luiz, bora lá? Vamos lá. Boa tarde a todos, boa tarde Brasil, boa tarde mundo, né? Para quem está fora aqui do país também, é sempre um prazer estar com vocês, um prazer estar com esse grupo maravilhoso. Obrigado, Zuleika, pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou o Luiz Fernando Mora, tenho 54 anos, eu atuo no mercado financeiro já há 40 anos, e depois que eu descobri há 3 anos atrás que eu estava com câncer, eu passei a me tornar escritor, colunista e principalmente palestrante. Adicionei as minhas atividades no mercado financeiro, eu somei a parte, a função de mentor de equilíbrio comportamental. Então, o foco da minha palestra, dos meus trabalhos, sempre foi voltado ao equilíbrio comportamental, ao quanto as pessoas conseguem, através da sua energia, das suas competências pessoais, conseguirem alcançar seus objetivos, seus sonhos e aquilo que busca para suas vidas. O foco da minha palestra, ele a busca pelo equilíbrio comportamental, né? E sempre olhando para o corpo, para a mente e para a alma, nos pilares pessoal, social e profissional.
né? Muitas vezes a gente está fazendo alguns trabalhos e as pessoas falam que querem sempre focar na parte profissional, e quando você vai ver, a pessoa tem uma necessidade muito grande de estar olhando para questões pessoais e sociais para também estar alcançando seus objetivos. Então, o nosso foco é esse. Adicionalmente a isso, durante as palestras, eu procuro fazer um comparativo, uma analogia entre o mundo corporativo e as dificuldades e os desafios de um tratamento oncológico. Então, é um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição aqui para a gente bater um papo. Tenho certeza que vai ser muito rico o nosso papo hoje. Bora lá, com certeza. Muito rico tudo isso que a gente tem para comentar. E agora, Carlos Cabreira. Bom dia, eu sou Carlos Cabreira. Um ótimo dia a todos de Portugal, Brasil. Eu tenho 35 anos de experiência de vendas na área comercial. E nos últimos 6, 7 anos eu me dediquei à área de constelação sistêmica familiar. E aí eu fazia um treinamento de vendas e de atendimento e fazia um treinamento ou falava sobre constelação. E aí, nesses últimos 6 meses, estudando sistêmica organizacional, e aí eu consegui fazer um projeto e uma palestra onde eu falo de vendas, de atendimento e principalmente de pessoas. Eu coloquei tudo no negócio só, e aí, como o Luiz falou, como todos falaram, as vendas começam da pessoa estar saudável. Uma pessoa que não é saudável, ela não desenvolve em nenhum ramo. Ela chega até um certo ponto e volta porque ela, o pessoal dela, como a Soraya falou, a humanidade dela não é saudável. Ter saúde é uma coisa, ser saudável é outra. Então, eu acho que esse papo de hoje aqui nós vamos desenvolver muito bem. Vai ser muito bom estar esse dia com vocês. Perceberam, queridos ouvintes da Rádio Barreirinha? Olha só o que nós trouxemos hoje para vocês. Nós vamos falar de sustentabilidade, que vai ser o nosso ponto forte aqui, porém, estaremos trazendo não só sustentabilidade relacionada com o nosso planeta, mas nós como seres humanos. E cada empreendedor sabe que tem a dor de como ser sustentável perante o seu negócio, tudo aquilo que pode ocasionar e transformar as suas ações para a sociedade que está à sua volta. Então, bora lá? Quero saber aqui entre os nossos queridos palestrantes cooperados, se quem gostaria de começar a falar sobre essa preocupação que o empresário deve ter com a sua empresa, e principalmente alguma dica, todas as vezes nós devemos pensar nisso, que dica que nós podemos dar para poder ajudar esse empresário a ser uma pessoa melhor. Pode falar, Giovana. Olha, enquanto você falava, eu lembrei dos Objetivos de Desenvolvimento Sociais, né, Soraya? 17 objetivos. O quarto é a educação. Então, a educação, quando a gente fala, a maioria já pensa no banco escolar, na escola, e não, aí a gente tem a educação financeira, a educação empreendedora, a educação nas empresas. Então, eu acho que, assim, o tema, ele é bem pertinente, ele é bem atual. E aproveitando, né, o Carlão falou a questão da saúde, de saudável, então eu entendo que a saúde mental, nós acabamos de sair, né, de um momento de janeiro branco, né, que se diz, e a gente tem essa preocupação mundial. Então, acredito que nós temos que falar, sim, sobre esse assunto em todos os níveis, incluindo nas empresas, passando aí pela educação. Vou falar assim no meu caso, que sou professora e sou professora da rede pública. Nós iniciamos o ano letivo pensando nessa saúde, nessas questões, já pensando na saúde mental do professor e do aluno. Então, são várias camadas, e não tem como a gente não falar de nenhuma delas, né? Porque é um todo, como a Soraya falou, é um todo. Então, eu começo cutucando aí esse assunto das ODS, incluindo a ODS de educação. Então, vamos lá. Com a sua colocação, Zu, sobre o que a gente pode colocar para as empresas em relação à sustentabilidade e uma dica, eu diria o seguinte, que todo e qualquer negócio, ele precisa ter como base
a sustentabilidade, que, na verdade, virou um termo que todo mundo usa de forma inadequada e que perde totalmente a força que, na verdade, o tema exige. Porque ele envolve os 3 pilares, né? A sustentabilidade envolve o ambiente, envolve o social e envolve o econômico. Uma empresa hoje que ou ela já é construída dessa forma, ou que, se ela está em formação e não tiver essa pegada de entender que nenhum produto, né, nenhum tipo ou produto ou serviço que você queira prestar, se ele não considerar esses 3 pilares, se ele não olhar a forma como ele entrega para a sociedade o que ele está produzindo, ele, com certeza, não vai conseguir ter vida longa. Porque, assim, na verdade, as pessoas... Na verdade, uma empresa ela é composta por pessoas. Então, assim, se as pessoas compõem a empresa, a gente vai falando, por isso o ser, que essas pessoas precisam ter esse discernimento, essa consciência e essa informação. O que acontece é que, assim, a informação está disponível para todo mundo, mas é que o fato da gente estar com essa debilidade em relação ao nosso ser humano, a gente não consegue entender o peso que cada um desses pilares tem na história de qualquer negócio. Quando a gente fala que um negócio é rentável, que ele tem produzido aí resultados fantásticos, e a gente não considera o estrago, o rastro que esse negócio deixou, a gente está sendo cooperando com um negócio que um ganha e 500 ficam no prejuízo, e, além disso, a gente não está entendendo o nosso papel, que é o quê? Consumir ou não, isso ou aquilo. Então, na verdade, assim, as empresas, se elas não se moldarem dessa forma, o consumidor que está mais ligado não vai consumir o produto dela nem o serviço dela se ele tiver esse rastro negativo de uma relação não eficiente com o ambiente, uma relação não eficiente com os seus funcionários, uma relação não eficiente com a responsabilidade de entrega de um produto para a sociedade que não tenha nenhum dano, e, enfim, e a economia, que a gente fala assim, Soraya, mas e a parte financeira? Ela só tem, eu acho que crescer, ela consegue crescer quando ela olha essas duas coisas, porque a Giovana também tinha dito sobre isso, né? Um profissional que esteja satisfeito e enquadrado dentro daquele negócio, ele tem uma produção que é diferenciada. Uma empresa que considera os recursos naturais, entendendo com respeito que ela não pode tirar tudo da natureza, fazer uma produção de linha reta e jogar fora, com certeza ela também está fazendo uma economia brutal no processo produtivo dela. Porque se você tira da natureza, não tem preço, porque o que você tira da natureza. Embora a gente precifique algumas coisas, mas só a gente aqui, por exemplo, a gente está gastando um ar que a gente não produziu, a gente está recebendo ele, está gastando uma água que a gente também recebeu. Está nos nossos equipamentos aqui que a gente está utilizando, quanto da natureza tem dentro de cada um dos nossos equipamentos, né? Então, se a gente não considerar que absolutamente qualquer atividade na vida, ela requer recurso natural, e se a gente não entender que respeito é bom e todo mundo gosta, e a gente vai gostar se a gente aprender a respeitar, não vai ter para todo mundo, já não tem hoje, né? Então, o processo fica mais caro, e o tempo inteiro você entra numa competição de falta de qualidade para ser competitivo, e eu acho que não é o caminho. Na verdade, o olhar diferenciado, considerando cada um desses pilares, é que seria o caminho. Dica que você falou. A dica é simples. Quando você vai escolher um trabalho, você precisa se escolher, você precisa ter seu propósito, você precisa saber o que você quer da sua própria vida e onde você quer chegar. E aí, assim, as pessoas às vezes reclamam que estão, mas a minha empresa é assim, assado. A sua empresa é feita de quê? De pessoas, de seres humanos, você é parte dela. Se você não se encaixa e não concorda com aquele procedimento, com aquela forma daquela empresa atuar,
Sai e vai buscar outro caminho para você que tenha a ver com você. E aí, quando a gente fala da dica, quando a gente está falando de empresa, é que a empresa seja boa para todo mundo gostar de trabalhar nela. Então, essa coisa se cruza. Se você está bem no trabalho, você produz. E se você está bem com você, você vai estar bem no trabalho que você escolher. Então, é a satisfação do todo. É você estar bem dentro da situação que você escolheu para desenvolver sua vida, e que essa empresa tenha os mesmos propósitos que você. E eu acho que o propósito básico é o de sempre, não deixar ninguém para trás. É não continuar ignorando que as nossas escolhas é que fazem a diferença. O produto que eu escolho consumir, eu estou definindo a minha política enquanto cidadão, enquanto ser humano. Então, quando eu consumo qualquer coisa que eu precise, eu penso 10 vezes, eu vou olhar o histórico para que eu saiba se eu estou consumindo adequadamente ou não. Ah, só você faz isso? Olha, não, tem muita gente já que faz. Então, por isso, a dica é empresário, pensa no combo que é o seu negócio. E não deixe para trás nenhuma desses pilares, porque se você deixar, você não tem vida longa. Que show. Muito bom, Luiz. Gente, queria aproveitar, né, esse papo tão maravilhoso que a gente está tendo e comentar que hoje é dia 3 de fevereiro e amanhã, 4 de fevereiro, é o Dia Mundial da Luta contra o Câncer. E queria falar da importância até coloquei algumas postagens falando que, né, já hoje, sobre o dia 4 de fevereiro, porque a gente tem que pensar muito em prevenção, gente. As pessoas que se previnem, que se preparam, isso em todos os quesitos que a gente se imagina inseridos no pessoal, no social, no profissional, a gente tem que estar sempre se prevenindo, sempre estudando, sempre se preparando. E quando a gente fala de uma doença como o câncer, que é a segunda doença que mais acomete as pessoas no planeta, quanto mais a gente se prevenir, mais a gente consegue alcançar a cura rapidamente. Então, quando falamos de sustentabilidade, nós estamos falando principalmente da gente, o quanto a gente é sustentável para conseguir alcançar os nossos objetivos. A longevidade está aumentando, a saúde está aumentando, as condições de a gente se precaver também estão aumentando, a ciência está cada vez mais avançada, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Quando a gente fala aqui de estudo, quando a gente fala aqui de coisas voltadas ao que o empresariado precisa fazer, ele precisa fazer o negócio dele ser sustentável. E quem faz isso são as pessoas que estão inseridas nesse contexto. Então, a mensagem que eu trago aqui para o empresariado é ter fortemente projetos que façam os seus profissionais terem qualidade de vida nesses 3 pilares, né? Não adianta só a gente pensar 100% naquilo que as pessoas estão buscando dentro da organização, mas sim fora dela também, ajudando, colaborando, sendo prestativo para a sociedade, para que a gente possa ter um mundo melhor. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui para o empresariado. É até o ODS 3, né, Luiz? O ODS 3 é saúde e bem-estar, que diz que tem que incluir na rotina atividades físicas e também realizar campanhas de incentivo. Então, as próprias empresas colaboram nessa parte da sustentabilidade, né? Perfeito, Giovana, perfeito, é isso mesmo. Eu concordo com esse aspecto social das empresas, e as empresas têm uma responsabilidade. A Soraya falou que na natureza a gente precisa qualquer atividade tira, né, algum recurso, e as empresas são os grandes extratores dessa, e tem que, de alguma forma, devolver isso. Tá? E a forma social é uma grande possibilidade. As empresas descartam coisas numa quantidade de recursos e de valores que para ela não vale nada, mas que para outras cadeias produtivas valem muito. Vou dar o exemplo do blister de remédio, né? Que hoje muitos dos componentes da construção civil estão sendo produzidos a partir da reciclagem dos blisters de remédio, que era uma coisa que era descartada, jogada no lixo, e hoje é um componente importante para fazer vários itens na construção civil, como portas, janelas, né? É um material muito interessante de ser trabalhado. Então,
as empresas têm que buscar esse recurso, estarem atentas ao social. E não adianta você ter um funcionário que você escraviza lá pela situação e pela necessidade dele, e não dá um recurso correto ou decente com relação à alimentação dele ou com relação a tudo que ele precisa para a sua saúde e ter a cabeça, principalmente a saúde mental, né? As empresas sugam bastante dos funcionários, e eu acho que faz parte, é isso mesmo, estão pagando, o salário tem que ser, o funcionário tem que retribuir a sua empresa, mas ela tem que estar atenta com relação à saúde do funcionário. Até porque, estando atenta a essas questões, o funcionário também vai produzir mais e melhor, e vai entregar uma coisa legal, melhor, a empresa conseguir produzir uma coisa melhor, que vai ser mais útil para a sociedade, com qualidade. Né? Quando você pensa na qualidade de construções, por exemplo, os prédios que vêm sendo entregues, a quantidade de problemas, o retrabalho que tudo isso significa. Então, eu acho que a gente está num momento em que tem que realmente pensar e repensar e transformar essa forma de entregar do empresário que só pensa nele, e a entrega tem que ser uma entrega mais social, né? Onde todo mundo realmente ganhe. Com isso, nós vamos conseguir ter aí, ser mais humano, né? E ter menos concorrências, menos deslealdades, né? Vocês perceberam como, quando a gente fala de sustentabilidade, envolve vários setores, e não apenas como todos os nossos palestrantes aqui estão falando, que não é somente pensar na natureza, é pensar no global, ou seja, a gente envolve o nosso lado pessoal, o nosso lado com as outras pessoas, por isso que existe a gente fala muito a economia circular, de várias coisas, não é só, começou, eu acho, não tenho certeza que começou com a questão de roupa, e depois agora isso está rotando o mundo com muitas outras coisas. Mas você, ouvinte, tem alguma pergunta? Quer falar algo para nós aqui? Quer saber algo mais específico do seu trabalho, do seu pessoal, da sua empresa, ou você como empresário, como pessoa? Vocês sabem que tem aqui na Rádio Barreirinha um WhatsApp específico e exclusivo para que vocês possam fazer suas perguntas e mandar para nós, que temos o maior prazer de atendê-los. E lembrando, a gente sempre fala isso, às vezes você vai ouvir, não teve dúvida, e depois, amanhã, na sua empresa, depois aparece uma dúvida, mande sua pergunta, porque toda segunda-feira nós estamos aqui e vamos responder aquilo desse tema de hoje, e quem sabe aqueles que já passaram ou aconteceu, porque a nossa vida de empresário é muito dinâmica. Às vezes a gente ouve alguma coisa e daqui a um tempo a gente vai precisar disso que estamos ouvindo. E daí vem a dúvida, vem a pergunta e vem a sugestão. Fique à vontade, que nós estamos aqui todas as segundas-feiras, a partir das 13 horas no horário de Brasil e 16 ou 17 horas, dependendo de onde você está, aí na Europa. Mas para darmos continuidade aqui, eu vou chamar agora, porque afinal de contas, a gente está aqui, todo mundo já falou, está na vez do Carlos Cabreira falar. Bora lá? Vamos lá, gostei muito toda essa conversa, e o mundo fala muito hoje em ESG, que é tudo isso que nós estamos falando, né? Mas o ESG não pode ser só falado. Eu tenho visto muitas empresas falarem em ESG, mas não praticar, né? Não buscar. Aqui no Brasil foi aprovada uma lei que vai começar agora, que é o NR1. O que é isso? Ter um departamento de psicologia dentro das empresas para atender os colaboradores. Então, buscar essa qualidade, um colaborador satisfeito, um colaborador saudável, ele rende 30% a mais. Então, muitas vezes o empresário ele só vai querer fazer alguma coisa quando ele vê que tem algum lucro. Porque, como diz o Paulo, né, ele está pagando, mas ele quer ter essa retribuição. Então, quando investir em saúde não é gasto. Quando o empresário entende que ele precisa investir para ter uma equipe melhor, para ter uma qualidade melhor, e ter um ambiente de trabalho melhor. Muitas vezes, e eu tenho acompanhado várias empresas aqui no Brasil, que não conseguem manter os seus colaboradores. E aí, quando eu vou conversar com os líderes, eu pergunto, mas essa pessoa está montando um negócio? É um empreendedor? Ele fala, não, ele vai trabalhar em outro lugar. Então, é um ambiente
que não está bom para ele. Porque quando o ambiente é bom, você não troca 6 por meia dúzia, você não troca uma empresa por outra. Então, muitas vezes, o empresário precisa olhar para ele, olhar para a empresa dele e o que falta para ser melhor para ele. Eu tenho um jargão, né, um título que eu falo muito aqui, você está perdendo para você mesmo, você não está perdendo para o seu concorrente. Quando você não dá treinamento adequado para os seus colaboradores. Então, você imagina, a empresa investe em maquinário, investe em produtos, investe em lançamentos, mas não dá treinamento para o colaborador. É mais ou menos acender a vela, acender a luz e colocar embaixo na mesa. Não tem resultado. Então, essa parte humana, olhar o que eu preciso treinar os meus colaboradores, como que está a saúde mental deles. Nós saímos de uma pandemia, nós passamos por um período muito turbulento aqui no Brasil, né? A pandemia é o mundo todo, mas um período turbulento, política, tudo. Como que está a saúde mental dos seus colaboradores? Eu acho que foi o Paulo que falou, para onde eu olho, para onde eu vou e aonde eu quero chegar. E o principal, como eu quero chegar. Então, se você, empresário, está procurando entender o porquê que a sua empresa, muitas vezes, está patinando, não está indo para frente e continua na mesma, mesmo você investindo em ótimas máquinas, investindo em ótimos produtos, e o pessoal? E os seus colaboradores? Quanto você tem investido? Eu acho que olhar para dentro da empresa, fortalecer a empresa para dentro, que são os seus colaboradores, e aí sim você conseguir dar passos firmes, largos e fortes. Acho que isso vem falando muito da ESG, que quando a gente fala da ESG, né, que aqui no Brasil, a tradução social, governamental e ambiental, ou ambiental, que foi o que a Soraya falou, né? Como que está o ambiental? E também não adianta eu falar que eu tenho ESG e ficar querendo pegar os meus colaboradores internos ou os meus fornecedores, eu querer esmagar ele, tirar tudo dele e para mim querer ser melhor. Seus parceiros são aqueles que te dão força. Ninguém consegue caminhar sozinho, principalmente nessa parte que nós falamos de empresarial. Nós precisamos tanto de colaboradores externos como os internos. Então, olhar para a saúde mental deles e financeira também vai fazer a empresa fortalecer. Muito bom, Carlos. Soraya? Olha, eu me sinto à vontade de dar umas esclarecidas em algumas coisas que eu acho que faz sentido aqui para a gente. Quando a gente está falando do ESG, que é Environmental, Social and Governance, que é em inglês, e em português, né? ASG, Ambiente, Social e Governança. São critérios que foram instituídos pelo sistema financeiro para definir quais são as formas ou quais os indicadores que as empresas conseguem demonstrar para atender cada um desses 3 pilares. E, na verdade, o ESG, ele surge para a gente, mais ou menos, da segunda vez, eu acho que foi mais pela crise de 2008 e daí para frente, que começou a ser muito utilizado no mundo como sendo indicadores que são esses critérios para identificar se a sua empresa atende a questão ambiental, se ela atende a questão social, se ela tem uma boa governança. A boa governança, na verdade, o ponto mais importante é exatamente a transparência. Então, assim, esses critérios, eles são verificados de alguma forma, seja por certificadoras ou por algum organismo acima da empresa para identificar se você atende ou não. Quando você falou, Carlos, sobre a questão de empresas dizerem que praticam ESG e não praticam, eu não discordo de você, não. A gente costuma usar um termo que é, assim, né, o greenwashing, ou seja, a lavagem verde. É o fato das empresas usarem um marketing com palavras ou com discurso
que enrolam a gente enquanto consumidor. Tipo, até eu caio em algumas esparrelas. Eu estava usando há tempos atrás um shampoo, porque ele vinha muito claramente a cor da embalagem, o rótulo, e ele dizia que ele era ambientalmente correto e tal. E aí, um dia, conversando com uma amiga da minha filha, que é uma jovem que é engenheira química e que trabalha para uma determinada empresa e trabalha cosméticos e tal, ela virou para mim, e tia, vou te explicar que esses 2 produtos químicos aqui são iguais a de qualquer outro shampoo, ou seja, isso é um greenwashing, você vende uma imagem, vende uma ideia, e a única coisa que tinha naquele shampoo, de fato, que ele comprovava, é o fato de usar 50% de reciclável naquela embalagem, mais nada. Então, assim, existe uma questão que, inclusive, o mercado financeiro, a gente tem a BlackRock, que comanda no mundo essa questão né, comanda no mundo porque ela tem uma carta de clientes absurda, né, onde ela tem todos os grandes clientes do mundo ali dentro do mecanismo dela. E a BlackRock, eles fazem, Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, ele é famoso por fazer as suas cartas anuais e dando um recado para os empresários. E há tempos atrás, acho que foi em 2022, vários recados dele são bem interessantes, mas em 2022 ele deu um recado que eu achei muito interessante, que foi o seguinte, mentira, 2023, enfim, não sei se 22 ou 23, tá? É o seguinte, depois que ele definiu claramente, num dado momento, que se os empresários e os CEOs, principalmente, não entendessem que sustentabilidade é o guarda-chuva acima do ESG, ou seja, é a proposta e o propósito da empresa de ser sustentável, se ela não conseguisse assimilar quais as responsabilidades dela dentro do contexto, ela com certeza ficaria fora do mercado. Bom, aí quando foi agora há pouco tempo, né, em 2023, eu acho, ele colocou exatamente a preocupação com greenwashing. E colocou o seguinte, se todo mundo continuar utilizando todos os seus recursos de marketing para enganar o sistema, isso vai por água abaixo, e toda a nossa carta de cliente junto. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que é muito básica dentro desse contexto, e que por isso eu junto com a questão do ser humano, é o fato de nós somos seres humanos trabalhando com seres humanos e para seres humanos. Então, quando a gente está falando dos critérios, por exemplo, do S, que é o social, para dentro de uma empresa em que a gente não tenha cuidados especiais dentro do processo produtivo, que a gente não tenha a segurança do trabalho garantida para aquele profissional, o conforto dele garantido, se a gente não tem uma definição de carga horária garantida, se a gente cria, como o burnout, que virou, acho que ano passado tinha 18% da população ativa no Brasil com burnout. Você já pensou o que é isso no INSS? O rombo que faz? Aí, quem paga o pato não é só o empresário que criou esse mal-estar, que criou essa situação. Quem paga o pato é toda a população, e vamos combinar que a gente ainda não tem um critério adequado, né? Um monte de gente fica para trás, outros para frente, mas, enfim, imposto de renda só paga quem trabalha, né? E quem trabalha com carteira assinada, porque o resto tudo só nega. Então, vamos combinar que quem está pagando é a gente, classe média, que tem que constatar lá e que se 1 centavo ficou faltando por engano seu, você vai pagar uma fortuna. Tem um mundo que a gente reconhece de 1% da população, que são milionários da vida, e que eles utilizam 49% dos recursos naturais do mundo, esses, esquece, não são taxados. A parte nossa que nos cabe, nós somos 14%, não me falha a memória, esses dados são do Credit Suisse, eles que fizeram essa estatística, nós somos 14% de classe média e utilizamos 36% dos recursos naturais. Só para fazer uma ponte, eu falei que 1% da população gasta 49%, que 1% de milionários gasta 46% dos recursos naturais. 1% da população é
muito pobre. Mentira. 1% da população é que gasta os recursos naturais de 55% deles. São 55% pobres, e eles gastam 1% do recurso natural. 1% da população milionária gasta 46% dos recursos naturais. É uma conta que não fecha. Isso envolve imposto de renda? Envolve, tanto em todos os lugares do mundo. E a gente está falando do burnout e outras tantas doenças que são ocasionadas em função da exposição do funcionário a várias coisas, a vários produtos químicos, a várias situações. A gente está falando de todo o resto da sociedade que paga o preço por um tipo de processo produtivo. E quando o Luizão está falando do câncer, eu acho uma estatística absurda, e concordo com você, mas se você for analisar, e isso tem informação em absolutamente todos os lugares, todos os produtos que se consomem, outro dia foi um escândalo da Nestlé, de produtos que se consomem, que é assim, o produto te provoca o vício da utilização, ele te traz doença, e a indústria farmacêutica está aí nadando de braçada, ganhando muito dinheiro, arrumando um remédio para te curar. Aí você abre as portas para que todos os agrotóxicos do mundo que não são utilizados no resto da Europa sejam utilizados no Brasil, dizendo que isso é para alimentar todo mundo. Só que tem uma galera muito grande passando fome. E isso acontece para você exportar algo, para você criar um diferencial que eu não acho diferencial nenhum, que é só prejudicial. Então, eu diria para vocês o seguinte, que a grande questão do ESG, a grande questão do Larry Fink, que pensa no contexto geral, não que ele, como ele diz, eu não sou santo, eu não estou aqui querendo ser bonzinho, não, é porque é óbvio, matar a galinha dos ovos de ouro. Se eu acabo com os meus recursos naturais, e se eu acabo com as pessoas, o que fica para consumir o meu produto? Nada, entendeu? Então, quando a gente pensar em qualquer coisa que se relacione a discernimento para uma empresa, olha só, são pessoas trabalhando com pessoas e para pessoas. Tudo que você fizer de ruim vai repercutir em tudo isso que é você ao mesmo tempo. Você faz parte da sociedade, você tem filhos, tem família, você consome um produto que mata seu filho, que mata você, enfim, e você produz ele. É uma coisa muito grande. Se a gente for discutir, vai longe demais. Mas é isso, não sei se eu resumi. Paulo? Eu vou voltar lá no comecinho da Soraya e falar dessa participação e dos investimentos, né, no social que as empresas fazem, e também no tecnológico, porque eu vou dar um exemplo prático dessa situação. Hoje em dia, tudo é produtividade, existem máquinas para tudo, né? E as empresas investem um monte de dinheiro em projetos, são convencidas a comprar equipamentos. Eu vou dar um exemplo do corte de chapas e drywall, né? No processo construtivo. Então, você desenvolve um projeto, você recebe um mapa de quantas placas e tal tamanho, de qual corte e tudo, você precisa produzir. Isso pode ser produzido no canteiro e encaminhado para o prédio, para o edifício, já as chapas recortadas, e com uma numeração correta, os funcionários só teriam que colocá-las e instalar e ir parafusando. Só que, por falta de treinamento, essa coisa não funciona desse jeito, porque o pessoal não segue o projeto na montagem, as chapas chegam, elas precisam ser recortadas novamente no canteiro de obra, isso é mais mão de obra, isso é mais desperdício de material, e todo esse investimento que foi feito no projeto, no treinamento, no investimento tecnológico de uma máquina para cortar as peças já no tamanho certo, que seria encaminhado e daria uma produtividade, vai para o saco. É um investimento mal feito por falta da condição humana do investimento, e de que as pessoas têm que seguir todo o procedimento, o processo corretamente, né, tá? Para que a coisa dê um resultado legal. Com isso, o que acontece? Nós somos campeões do desperdício. Vocês sabem que no Brasil, a cada 4 prédios que se constroem, eu estou falando em volume de material, tá?
daria para construir um quinto. Tá? A quantidade de entulho, de coisas que são jogadas fora, então a gente joga fora um prédio a cada 4, em volume de material jogado fora, é um absurdo. Eu estou falando de uma realidade brasileira, em outros países não é desta forma, já estão mais evoluídos, mais adiantados, usam menos, né? Porque um dos itens que é campeão de desperdício é concreto, é massa, né? É areia, cimento, que vira concreto, ou que vira uma argamassa, de reboco e de todas as outras coisas. Esse é o item que maior desperdício se tem de material, e existe muito estudo e muito trabalho para reduzir, mas estamos longe de um bom resultado. Tá? Eu acho que essa é a minha mensagem. Se o processo não for bem feito de ponta a ponta, né, a gente acaba tendo maus investimentos, o que não é uma coisa legal, o que vai, esse termo que a Soraya usou de greenwash, esse termo, acaba sendo realmente uma propaganda infundada, e uma coisa que vai comprometer o futuro da humanidade, exatamente pela falta de capacitação, por falta de uma consciência correta de quem está nos cargos de liderança sobre o que é o ESG. Tá? Não é uma oportunidade de marketing, é uma oportunidade de transformação da humanidade, pessoal. Muito, muito bom, Paula, essa sua colocação e a forma como você colocou isso. Pessoal, nós temos poucos minutos aqui antes de terminar aqui a nossa transmissão, então eu vou pedir para vocês, falta a Kátia, a Kátia Giovana, o Luiz e o Carlos para falar, mas vou pedir para vocês falarem e já se despedirem, lembrando sempre de colocar suas redes sociais no final da fala de vocês, pode ser? Kátia, com você. Obrigada. Pensando aí um pouquinho, né, finalizando o que a Soraya bem falou, o Paulo falou também, quando a gente fala de empresa, nós também falamos de educação, pensando em escola particular. As escolas particulares é uma empresa. Está pensando ali no quê? No financeiro, tem que ter um retorno. Claro que não pensa só na educação. Agora, eu tinha até comentado com a Azul, a questão mesmo nós estamos vivendo um momento de proibição do uso do celular em sala de aula. Já tinha uma lei no estado de São Paulo, agora vem uma lei federal. E por que essa proibição? Pensando na saúde. Então, é todo um sistema. Agora, se não pensar na qualidade do ser humano, pegando o gancho da Soraya, o ser humano que está ali, que é o aluno, que é o professor, que é a base, então não adianta nada. Você pode ter a melhor escola, os melhores profissionais, professores formados pela USP, como eu sou formada pela USP, mas se você não apostar na saúde mental, na saúde física do ser humano, e não pensar nessa sustentabilidade, nesse sentido, não resolve nada. A gente está dando um tiro no pé, indo contra nós mesmos. Eu queria fechar essa fala, agradecer, como eu falei, sou palestrante, sou professora motivacional, trabalho com atendimento também, no sentido de fazer uma palestra na sua empresa ou na sua escola, para focar um pouco nessa parte motivacional do seu colaborador, daquele que realmente vai prestar o atendimento ali direto ao seu cliente. Então, tanto no motivacional como na questão da inspiração, de mostrar como que ele pode se motivar no seu próprio projeto de vida, que esse é o meu foco, motivar no projeto de vida. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, esse é o meu trabalho. Eu sou a Kátia Giovana Lima, você me acha nas redes sociais no @Kátia Giovana Lima, professora, palestrante e escritora também. Obrigada. Obrigada, Kátia. Luiz? Ou Luizão, sua vez. Bom, mais uma vez, obrigado, gente, pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente falou muito aqui, né, sobre sustentabilidade, falou muito sobre educação e falou muito do papel das empresas nesse processo. Eu queria trazer para vocês aqui uma fala do Leandro Carnal, quando ele diz
que nós somos os sócios majoritários da nossa existência, da nossa vida. Então, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para os ouvintes de que não adianta a gente esperar só as empresas, o governo, as outras pessoas fazerem algo por nós. Nós temos esse papel e a gente tem que ir atrás disso e sair da nossa zona de conforto. Então, nos autodesenvolver, nos automotivar, vai fazer com que a gente consiga alcançar objetivos que a gente muitas vezes nem imaginava alcançar. Então, eu deixo aqui essa mensagem: não espere que os outros façam algo por vocês, façam vocês por vocês. Mais uma vez, obrigado pela participação, adorei estar com vocês aqui. Luiz Fernando Vicente Mora é o meu LinkedIn, Luiz F. Mora é o meu Instagram, e luizfernandomora@yahoo.com.br é o meu e-mail. Eu estou à disposição para a gente conversar e falar muito sobre esse processo de equilíbrio comportamental. Obrigado, uma boa tarde para todos. Luiz, um desafio. Vamos lá. Consegue falar em no máximo 1,5 minutos sobre o exemplo de uma mudança no método de mentoria sustentável? Consigo. Bem rapidamente, dentro do método que eu pratico de mentoria de equilíbrio comportamental, a gente sempre começa falando sobre missão, visão e valor. E, de fato, se as pessoas conseguem ter isso muito sólido, a sua missão, sua visão e seu valor, ótimo, ela já está num caminho bastante significativo aí, é o mapa da mina para poder chegar àquilo que busca. Mas tem uma prática que a gente passou a adotar, que é o legado. O quanto que efetivamente a sua missão, sua visão e seu valor está deixando algum legado para a sociedade. Então, quando você olhar, né, vamos deixar o nosso narciso um pouquinho de lado e olhar para a população, olhar para o mundo de forma mais abrangente. E a gente pode estar fazendo coisas importantes para nós, porque é óbvio que a gente está buscando sempre a felicidade plena, mas a gente precisa pensar isso de forma ampla e pensar na sociedade como um todo. Então, deixo aqui essa mensagem de que dentro desse método que a gente pratica, o legado é muito importante junto da sua missão, da sua visão e dos seus valores. Obrigada, Luiz. Você tinha colocado aqui para a gente, eu falei, peraí, esse sempre não pode ficar para depois. Obrigado. Carlos? Foi muito bom estar com vocês aqui, Soraya, Paulo, Kátia e Luizão, Zuleika, falar sobre esse tema tão importante para as empresas, né? O que movimentar, qual é a sustentabilidade, o que nós precisamos, né, olhar para dentro, né? Como eu falei da constelação sistêmica familiar, só queria deixar uma coisa que às vezes muitas pessoas não conhecem e não sabem o que é constelação, né? Constelação não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. Muitos pensam em religião. Não tem nada a ver com religião. A sistêmica, ela fala mais do seu psicológico. O que você traz dos seus antepassados, o que você traz da sua infância, que muitas vezes bloqueiam você de ir para frente. Então, a constelação tem se usado muito hoje, principalmente organizacional. Para que lado que você olha? E a constelação, a gente sempre traz o que eu ganho e o que eu perco. Se o que eu for ganhar é menor do que eu for perder, então eu prefiro não ganhar. Um exemplo prático disso, imagine uma pessoa que ele fala muito bem sobre o alcoolismo, só que ele toma sua cerveja porque ele não é alcoólatra. Então, se ele parar de beber, aquilo lá ele vai ser melhor. Mas será que ele tem interesse em parar, deixar de beber, curtir a vida dele para poder ajudar os outros, para fazer melhor para os outros? Então, o que eu ganho tem que ser maior do que eu perco, ou eu abrir mão. Um filho de 40, 50 anos que mora com o pai e com a mãe, o pai dá o dinheiro, a mãe dá o carro, ele quer se tornar um adulto saudável, ele quer sair da casa dele e buscar os resultados dele? Muitas vezes não. E na empresa também. O que eu trago, né? Hoje a ciência estuda uma coisa chamada epigenética. O que eu trago, a sensação que eu trago no cromossomo dos meus antepassados. Então, quando eu coloco tudo isso num treinamento,
Eu não faço só a pessoa vender mais ou atender mais os seus clientes. Eu faço ela ser primeiro melhor para ser constante no atendimento, ser constante também nas vendas. Atingir os objetivos, muitas vezes, a gente vê que 1, 2, 3, 4 vezes depois vai se desanimando. Então, fazer esse treinamento nas empresas, principalmente no varejo, tem dado um resultado muito satisfatório. Chega a aumentar 20%, 30% as vendas. Então, olhe para os seus colaboradores, a saúde deles, o quanto ele é saudável, o quanto que ele precisa se dedicar mais sem aquilo que o Paulo falou, né? Muitas vezes a gente está cobrando, exigindo da pessoa, mas o 100% dela talvez seja 70% seu. Então, colocar a pessoa certa no lugar certo dá muito mais resultado do que eu ficar dando treinamento para a pessoa que está no lugar errado. Até eu descobrir que eu investi tanto dinheiro naquela pessoa e ela está no lugar errado, a empresa muitas vezes desiste de muitas coisas. Então, se você precisa, na sua empresa, de um treinamento, de uma palestra, os meus contatos no Instagram, carloscabreira.oficial, no LinkedIn, Carlos Cabreira, e eu tenho agora um site que é www.carloscabreira.com.br. Muito obrigado a todos, foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Carlos. E agora, Soraya, com sua vez, uma mensagem final rapidinha e as suas redes sociais, por favor. Olha, eu acho que a mensagem, primeiro agradecer a vocês todos a participação e a possibilidade de ter desenvolvido o tema um pouco, e acho que a mensagem é assim, se a gente espera que exista alguma mudança para um mundo melhor, que a gente seja essa mudança, que cada um faça a sua parte, seja enquanto família, ser humano de uma cidade, ou dentro de uma empresa, e dentro de uma escola, onde quer que seja. Você seja a mudança que você espera do mundo, né? Espera para o mundo. As minhas redes sociais são todas Casa Novo Humano. Eu trabalho, a minha ideia sempre, as minhas palestras são sempre voltadas para o novo humano, que eu acho que é isso que a gente precisa, ser um novo humano, se redescobrir enquanto ser humano, para que a gente possa dar a participação da gente e daquele todo que eu falei, que a gente é uma parte do universo, que a gente consiga dar a nossa contribuição, aquilo que a gente veio para contribuir, que a gente consiga entender e fazer essa contribuição. Então, Casa Novo Humano, é o site, Instagram Casa Novo Humano, o meu LinkedIn Casa Novo Humano, e é isso. Muito obrigada. Novos humanos aí. Obrigada, Soraya. Paulo? Pessoal, agradecer a cada um de vocês, foi um grande aprendizado. Agradecer aos ouvintes que nos dão atenção também, né? Nos colocar à disposição para qualquer complementação de informação, como a Zuleika já falou. E as minhas redes sociais estão todas em cima de Estúdio Maier, que é meu sobrenome, é onde a gente desenvolve nossos trabalhos. Convido a todo mundo a nos seguir aí, participar dessa grande rede de conexões. Muito obrigado mais uma vez, Zuleika, pela oportunidade. Agradeço a todos vocês, e falando de conexão, estamos aqui, esse programa é o programa da cooperativa Conexão Novo Mundo, uma cooperativa de palestrantes, e siga nossas redes sociais, no nosso site, conexãonovomundo.com.br, e no Instagram, Cooperativa Conexão. Você vai encontrar quem são os nomes dos nossos palestrantes, o que nós estamos fazendo, quanto a gente tem algum evento, como esse de hoje, está lá no nosso Instagram, e a gente sempre tem coisas novas, movimentos novos, eventos novos. Nós estamos começando 2025 e sempre estamos atentos àquilo que a sociedade precisa. Portanto, alguns dos temas que estão aqui vão ser palco de eventos no Brasil, no mundo, alguns presenciais, outros online. Nosso calendário ele está cheio de atratividade para você poder ficar melhor com você e ficar melhor com a sua empresa e com as pessoas à sua volta. Agradecemos a Rádio Parreirinha, agradeço a Kátia Giovana, Luiz Moura, Carlos Cabreira, Paulo Maia e Soraya Sacramento. Eu sou Zuleika Tani, presidente da cooperativa, e estou com vocês todas as segundas-feiras, esperando para atender você
venha perto da gente, que é o que a gente quer, cada vez mais conectados. Muito obrigada e até a próxima semana.